Exercício 5.7. As engrenagens acopladas à extremidade fixa do eixo de aço estão sujeitas aos torques mostrados na figura. Se o módulo de elasticidade ao cisalhamento for 80 GPa e o eixo tiver diâmetro de 14 mm, determine o deslocamento do dente P da engrenagem A. O eixo gira livremente dentro do mancal em B. Na estrutura, são aplicados 3 torques, um no sentido anti-horário, no ponto A, e 2 no sentido horário, em C e D. Dividindo a figura e observando as reações internas em cada segmento. Segmento AC. Na região do corte, vemos a reação interna TAC, no sentido horário, até aqui arbitrariamente adotado. E antes do ponto do corte, temos um torque de 150 Nm vezes metro, no sentido anti-horário. Para o sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo, menos 150 Nm vezes metro mais TAC é igual a zero. Assim, TAC é igual a 150 Nm vezes metro. O sinal positivo indica que o sentido adotado no desenho está correto. Segmento CD. Na região do corte, temos a reação interna TCD, no sentido horário, até aqui arbitrariamente adotado. E antes do ponto do corte, temos um torque de 150 Nm vezes metro, no sentido anti-horário, e outro de 280 Nm vezes metros, em sentido horário. Para o sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo, menos 150 Nm vezes metros, mais 280 Nm vezes metro, mais TCD é igual a zero. Assim, TCD é igual a menos 130 Nm vezes metros. O sinal negativo indica que o real sentido da reação é anti-horário. Segmento DE. Na região do corte, vemos a reação interna TDE, no sentido horário, até aqui arbitrariamente adotado. E antes do ponto do corte, temos um torque de 150 Nm vezes metro, no sentido anti-horário, um de 280 Nm vezes metro, em sentido horário, e outro de 40 Nm vezes metros, também no sentido horário. Para o sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo, menos 150 Nm vezes metros, mais 280 Nm vezes metros, mais 40 Nm vezes metros, mais TDE é igual a zero. Assim, TDE é igual a menos 170 Nm vezes metros. O sinal negativo indica que o real sentido da reação é anti-horário. Teremos um ângulo de torção de uma extremidade do eixo, ponto A, em relação à outra extremidade, ponto E, onde o ângulo é a soma vetorial dos ângulos de torção de cada segmento. Segue a equação da soma vetorial, onde temos o torque, o comprimento do segmento, o momento polar de inércia e G. G é o módulo de elasticidade ao cisalhamento. O momento polar de inércia para o eixo é, para o raio, de 0,007 metros, pois o diâmetro é 14 mm, ou 0,014 metros, e o raio é a metade desse valor. Temos então que o momento polar é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9
metros a quarta. Então, do ponto A até o ponto E, temos a soma dos ângulos em cada um dos três segmentos. E com os dados substituídos, os torques, os comprimentos dos segmentos, os momentos polares e os módulos de elasticidade ao cisalhamento para cada segmento, resolvendo as contas e trabalhando as unidades de medidas, temos que o ângulo é de menos 0,2 radianos. A convenção diz que o sentido negativo é o horário e o sentido positivo anti-horário. Assim, será utilizado na regra da mão direita, onde o polegar indica o vetor e os demais dedos indicam o giro. A figura ilustra a situação. Se o giro fosse no outro sentido, o polegar estaria posicionado em sentido oposto. O deslocamento do dente P será: a equação utilizada para calcular este deslocamento é o produto entre o ângulo calculado e a distância do centro do eixo até o ponto em questão, que no caso é de 100 milímetros. Assim, substituindo os valores, temos que o deslocamento do dente P é de 20 milímetros.